Aleluia. Amém? Amém. Espera só o vídeo. Abriu aí? Tá certo? Capítulo 2, versículo 4. Amém. Diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Amém. Mas vamos ler agora no capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 4, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Amém? Amém. Amém. Essa primeira parte é uma oração de Abacuque. E a primeira que nós lemos no capítulo 2, versículo 4, é uma resposta de Deus. O enigma desse livro, o livro de Abacuque, é o enigma do silêncio de Deus, da oração do profeta, do clamor do profeta, mas do silêncio de Deus. A gente não sabe muito a respeito da vida, da origem de Abacuque. Não tem muito relato a respeito do profeta, de quem ele é, da filiação, do lugar que ele veio. Mas uma coisa que a Bíblia relata é que o profeta, ele é do tempo contemporâneo, ele é contemporâneo de Jeremias, do profeta Jeremias, que profetizou lá na época de Jeoaquim, do rei Jeoaquim, do reino do sul, que era Judá. Abacuque já tinha visto o reino do norte cair, sucumbir, ser destruído pela Síria. E agora, com a iminência dos caldeus, que eram os babilônicos, havia essa iminência da invasão dos caldeus, e agora o reino de Judá ser totalmente levado e destruído, tanto Jerusalém como o templo de Jerusalém, ser destruído por conta da violência que eram os caldeus. E aí o clamor, a oração de Abacuque é uma oração intensa, de desespero, de alguém que clama, porque vê o perigo se achegar à sua nação, de ver o perigo iminente vir destruir a sua casa, destruir o seu povo, e agora ele busca o Senhor como profeta, clama ao Senhor, e o Senhor fica em silêncio. Então o dilema desse texto é o silêncio de Deus. O dilema desse texto é que Deus ficou calado diante das circunstâncias que Abacuque clamava. Amados, na época de Abacuque, quando Joaquim reinava, o profeta ele viu cair Israel dentro de uma condição de apostasia. O que é apostasia? É que o povo se desviava do fé. Havia uma decadência, as pessoas se esqueciam de Deus. As pessoas se esqueceram de Deus e tiraram Deus do centro. Tiraram Deus do lugar devido no nosso coração. Eles adoraram outros deuses. Foram buscar outras opções religiosas. Nós respeitamos toda a crença religiosa. Respeitamos. Mas a Bíblia diz que existe somente um Deus. Só um Deus. E a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Mas por que nós respeitamos as outras crenças? Respeitamos as pessoas. Porque elas não conhecem o Deus que você conhece. Mas o povo de Israel conhecia Deus. O povo de Israel presenciou os milagres de Deus. O povo de Israel viu grandiosamente os livramentos que Deus trouxe sobre Israel. O povo de Israel percebeu a presença de Deus.
O povo de Israel tinha na sua lembrança, na sua história, na sua descendência, nos seus antepassados, grandes feitos de Deus. O que Deus fez no meio deles, e o que Deus estava fazendo, e o que Deus falava através dos profetas que iria fazer se o povo se arrependesse. Mas o povo endureceu o seu coração e não se arrependia. O povo endureceu o coração e não voltava para a adoração a Deus, mas permanecia na sua ignorância, ignorando a Deus. Há um perigo, amado, na normalidade da vida, de fazer com que a nossa vida espiritual se torne normal. Há um perigo fazer com que o nome de Deus seja normal na nossa vida. A gente não vai dando conta no dia a dia o tanto que é importante Deus na nossa vida. Porque é normal a gente levantar, Deus abençoe, obrigado Deus. A gente vai orando de uma forma mecânica, a gente vai adorando a Deus de uma forma mecânica, a gente vai buscando a Deus de uma forma mecânica, a gente não vai dando conta da grandeza de Deus e também não dá conta do que Ele tem feito por nós, para que Ele pudesse nos abençoar e nós sermos o povo dEle. E a normalidade, tratando essas coisas de Deus, não dando a Ele o devido louvor, faz com que nós vamos deixando de lado, vai perdendo a sensibilidade, não vai percebendo Deus na nossa vida, e vai achando que a nossa vida, só por nós mesmos, nós damos conta. Que nós não precisamos de Deus. E Deus deixa. Deus deixa a gente acreditar que a gente dá conta sozinho. Deus deixa a gente acreditar que a gente é autossuficiente. Deus deixa a gente acreditar que a gente, que é a última bolacha do pacote. Deus deixa a gente acreditar. Mas Deus vai avisando a gente, vai trazendo alertas, vai trazendo a gente para a posição, e cabe a nós tomarmos uma posição. Os profetas vinham chamando o povo para tomar uma posição e o povo não tomou. E agora chegou o momento onde o povo se via desesperado. Israel era dividida em 2 reinos, sul e norte. O sul tinha como capital Samaria, o norte, capital Samaria, e era Israel. Detinha as maiores tribos, a quantidade de tribos. Eram 12, Israel era formada por 12 tribos, que eram os 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José. Então, o reino do norte tinha como Samaria capital, era Israel, e Israel já tinha sido excluído. O povo já tinha sido levado, o povo já tinha morrido, e a cidade tinha sido destruída. Agora o povo entra em desespero porque vê o sul com a iminência agora de um grande exército que estava se formando e que era a maior potência do mundo, que eram os caldeus, que era a Babilônia, e agora com a iminência de tomar aquela região, matar pessoas, destruir cidade, tomar aquele lugar para eles. Então entrou o desespero. É o desespero. É como se fosse um furacão vir para querência. E a gente fica sabendo de um furacão, um terremoto em querência, e a gente fica desesperado. E a nossa busca diante de Deus, como é que nós vamos nos livrar disso? Deus, olha para a gente, que a gente está no sufoco. Deus, está vindo perigo sobre a nossa casa. Deus, está vindo perigo sobre a nossa nação. Deus, você não está vendo o que está acontecendo no nosso meio hoje em dia? Essa é a oração de Abacuque. A expectativa do profeta é que Deus ouvisse ele. Porque ele estava dizendo: Deus, você não está vendo? Você não está vendo, Deus, você não está percebendo. Mas aqui o texto mostra o silêncio de Deus no momento da crise.
A primeira coisa que descobrimos quando estudamos as ações de Deus em Abacuque é que pode parecer que ele esteja estranhamente silencioso. E parece que ele não está fazendo nada no momento da crise, que Deus está nem aí com a gente. O primeiro momento é que parece que Abacuque estava falando com a parede e Deus não estava ouvindo. Você já se sentiu assim impotente? Que onde você já buscou alternativas, buscou forças para viver, para enfrentar uma situação na sua vida, na sua casa, no seu cotidiano, nas dificuldades que batem a sua porta, você já se sentiu impotente quando você vai buscar a Deus e quando você clama por Deus e parece que Deus não te responde, não te ouve, parece que o céu está de bronze, como se diz por aí, que a sua única esperança não é mais as pessoas, você não tem mais para onde correr. E quando a gente não tem para onde correr, a melhor solução que a gente tem é Deus. Aí que a gente está no melhor lugar, na melhor mão, que é a mão de Deus. Mas quando a gente chega na mão de Deus, a gente vai orar, dobra os joelhos, faz jejum, clama por Deus, e Deus não responde. E Deus não fala nada. É uma sensação de impotência, é uma sensação de isolamento, é uma sensação que Deus não está nem aí com o nosso sofrimento. E as pessoas, quantas pessoas oraram nas crises que viveram? Quantas pessoas oram para que Deus afaste a crise do nosso país? E parece que Deus está calado. E assim parecia para Abacuque, que Deus estava quieto, calado, que Deus não queria intervir. E essa é a palavra que Abacuque diz para Deus: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Essa palavra é uma tremenda ousadia, tanto para Abacuque e também para nós. Até quando, Senhor? Quando a gente olha para Deus e fala, até quando, Senhor? Quando a gente olha para Deus, porque a gente está orando e Deus não responde a nossa oração, e a gente vai falando assim, até quando, Senhor, eu vou viver isso aqui? Até quando, Senhor, o Senhor vai deixar isso acontecer? Até quando, Senhor, você vai deixar o problema bater a minha porta? Até quando, Senhor, você vai deixar a crise me assolar? Até quando, Senhor, eu vou ficar no sofrimento? Até quando, Senhor, eu vou ficar me derramando em lágrimas, ó Deus? Até quando, Senhor? Isso é uma ousadia. Por mais que às vezes Deus não está respondendo, mas isso é uma ousadia falar isso para Deus. Porque Deus parece calado, mas Deus não está. Deus não está calado diante das crises. Deus não está quieto diante das circunstâncias que nos abatem. Deus não está inerte diante dos problemas que nos assolam. Deus não está. A Bíblia fala que Deus tem o controle de todas as coisas, que tudo está nas suas mãos, mas Deus só responde no tempo dele, do jeito dele, da forma dele e quando ele quer. Porque Deus tem o melhor para nós, Ele sabe o tempo certo e o melhor para nós. E às vezes na nossa angústia, no nosso desespero, no nosso sofrimento, o melhor para nós é se Deus respondesse rapidamente as nossas solicitações e as nossas orações. Que Deus respondesse de imediato aquilo que tanto ansiamos que Ele responda, e do jeito que nós queremos que Ele responda. E às vezes o melhor para nós não é Deus responder. Às vezes o melhor para nós é o silêncio. É Deus ficar quieto. Porque no silêncio de Deus nós vamos ser forjados e vamos ser trabalhados. O melhor para ajudar naquela época não era Deus impedir os caldeus de tomar conta de Israel. O melhor de Israel foi a resposta de Deus que Deus trouxe quando Deus foi responder a oração de Abacuque. Deus respondeu.
Abacuque orou tanto, Deus falou com ele, falou para ele assim, está lá no versículo 5, olha a resposta de Deus: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas das suas, não suas. Ela é pavorosa e terrível, cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Os seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra os toma. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Olha só. Então a angústia do profeta é que Deus tomasse uma posição, que Deus viesse com poder, que Deus viesse com justiça, que Deus viesse de uma forma poderosa e destruísse a nação dos caldeus e salvasse Jerusalém, que salvasse Israel, que salvasse Judá. Abacuque orava dizendo: Deus, até quando? Até quando? E aí de repente na oração de Abacuque Deus responde. E Deus responde não aquilo que Abacuque queria ouvir. Deus responde dizendo: olha, foi eu que levantei os caldeus, foi eu que abençoei essa nação, foi eu que a tornei ser forte, foi eu que a tornei ser poderosa, foi eu que fiz isso. E eles vão chegar com violência. Quando ele diz, eles passam por onde vai, derrubam fortaleza e amontoam terra, quer dizer, eles vão chegar com violência, porque eles vão tomar essa terra. Porque eu levantei uma nação para tomar posse daquilo que não é deles. Foi eu que fiz isso. Sabe o que você está com medo, Abacuque? Sabe a tragédia que vai cometer sobre a sua vida? Fui eu. Agora imagina a nossa oração diante de Deus. A gente tem uma ideia de que a gente orando a Deus, Deus vai responder do jeito que a gente quer. A segunda coisa que a gente aprende aqui no texto é que descobrimos é que Deus, às vezes, dá respostas inesperadas às nossas orações. Deus, muitas vezes, Ele responde outra coisa que a gente quer. Mas o que a gente precisa guardar no nosso coração é que Deus tem o melhor para nós. E que tudo vai ficar bem. Aí você me pergunta: Orlando, mas como isso, cara? Essa tragédia é bom para mim? Não, tá doido, rapaz. Eu estou clamando para Deus me livrar disso, se isso é bom para mim. Mas o melhor para você, naquele momento, vai ser você passar por isso. O melhor para você naquele momento é o deserto. E Deus que está preparando ele para você. Quando Deus fala isso para Abacuque, está dizendo: olha, esse povo, ele está sendo disciplinado. Eu avisei que eu disciplinaria esse povo. E agora vem a minha disciplina sobre esse povo. Deus não muda a palavra. O povo foi disciplinado pelo pecado, pela imoralidade, por se desviar da presença de Deus. E Deus falou com o povo. Mas também o Deus estava protegendo esse povo. Porque mesmo se o povo buscasse a Deus, aquela nação que estava se levantando, que seria o pano de fundo para o nascimento do Messias, aquela nação pagã que se levantava,
para constituir aquela região e todo o poder político bélico que nasceria depois deles, que era o reino persa, que eram os gregos, que eram os romanos e tudo mais. Isso era favorável para o nascimento de Cristo. Havia um propósito por trás disso. Mas Deus usou a disciplina que trouxe ao povo dele para proteger o povo, levou o povo cativo e os guardou na Babilônia. E no tempo da crise, no tempo onde eles foram levados como escravos, como cativos, trabalhadores de uma terra que não é deles, perderam a liberdade, eles foram prósperos, eles foram abençoados. Olha só, às vezes as nossas orações, elas não vão vir, a resposta não vai vir como a gente quer. Às vezes o socorro de Deus não vem como a gente quer, da maneira que a gente quer. Porque às vezes a maneira que Deus vai fazer vai nos livrar de muitas tragédias futuras. E parece que aquele momento, aquela tragédia vai nos derrotar. Não, irmãos. Aquela tragédia vai nos levantar e vai fazer a gente melhor. Amém. Porque lá na frente você não sabe. E Deus fala isso para Abacuque, dizendo: olha, em vossos dias, realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contado. Eu realizo no meio de vós obras que, se alguém contar para você, você não vai acreditar. Rapaz, Deus fez isso? Rapaz, Deus faz isso não. Faz. Deus faz. Deus leva a gente no pó. E a Bíblia fala assim: eis que te levarei ao deserto, para saber que eu sou Deus. Tem horas, amado, que a gente precisa ser levado para esse deserto, para a gente acordar o propósito de Deus para a nossa vida. Tem hora que os inimigos, os caldeus, têm que bater na nossa cidade, na nossa fortaleza, para que a gente possa acordar e entender o propósito de Deus para nós. Porque a gente não entende às vezes. Às vezes o desafio, a tristeza, a angústia, às vezes as preocupações, às vezes as dificuldades batem à nossa porta. Não é para destruir a gente, é para nos fortalecer. Às vezes Deus pode usar um psicopata para nos tirar de uma crise de entender o caminho que devemos seguir. E Deus nos tira daquele ambiente, a gente acha que aquilo foi uma tragédia, mas Deus nos tira daquele ambiente para entender um propósito muito maior que Deus tem. E às vezes a gente fica sem entender, e a gente fica desolado. Por que, Deus? A traição, por que, Deus? A pessoa falou mal de mim, por que, Deus? Olha, por que, Deus? Essa facada nas costas, por que, Deus, aconteceu isso? Por quê? Por que eu fui mandado embora? Por que eu fui traído? Por que passaram a rasteira de mim? Mas tem algo muito melhor para você depois. Algo muito melhor. Porque Deus tem feito uma obra que você não compreende. E a maneira que Deus trabalha é totalmente diferente da sua e da minha. Amados, todos temos a tendência de prescrever as respostas das nossas orações. Frequentemente oramos dizendo a Deus exatamente como Ele tem que fazer. Como se Ele fosse um Deus que não soubesse como agir. Já parou para pensar o tanto que a gente dá ordem a Deus? E a gente fala para Deus do jeito que Ele tem que fazer. A gente faz para isso com Deus. Deus, olha o seguinte, Deus, sabe aquele cabra? Deus, aquele cara, eu não gosto dele, rapaz, aquele cara fez uma comigo. Quando fala, eu sirvo o Senhor, eu contribuo na tua casa, eu jejuo, eu oro, rapaz, eu não falto de um culto, eu estou envolvido na tua obra. E eu falo, aquele cara, aquele camarada, ele me apunhalou pelas costas. Deus, é o seguinte, rapaz, você vai dar uma rasteira nele, você vai pegar um soco santo assim, de cima para baixo, e dar assim nele, assim, para ele afundar a cabeça na terra. É desse jeito que eu quero. Deus, aquele cara tem que pastar. É assim que eu quero. Aí daqui a pouco o cara está passando perto de você,
tranquilo, próspero, muito mais abençoado, conquistando, sendo abençoado, rompendo na vida, e você fala assim, mas Deus não está fazendo nada, Deus não está me honrando, Deus não está me prosperando, Deus não está me ouvindo. Às vezes a gente fala para Deus o que a gente quer que Deus faça, mas Deus não faz o que a gente quer, Deus faz aquilo que Ele quer. A Bíblia fala que Deus tem vontade, que Deus faz aquilo que Ele quer. Amados, precisamos entender que Deus é livre, Ele faz o que quer, quando Ele quiser, e a fé que triunfa é aquela que descansa na liberdade divina. Pela fé e pelo estudo das Escrituras, o cristão sabe que Deus nunca erra. As suas respostas podem parecer estranhas, podem parecer sem sentido, mas é assim que Ele age inúmeras vezes. E aí, eu gosto desse versículo, né? Mas antes de eu falar por ele, a gente fica assim, orando a Deus, para que Deus possa resolver as nossas pendências. Falamos para Deus do jeito que a gente quer. E aí, isso aqui eu li, eu fiz uma leitura, e numa leitura que eu estava fazendo, eu ouvi essa historinha. Eu li essa historinha. E essa história foi verídica. Foi uma história de uma igreja, um comentário de um pastor falando, escrevendo, né? E ele dizendo que havia um homem na igreja, e ele era um problema. Era um problema da igreja. Rapaz, o cara era ranzinza, o cara fechada, criava caso, sem educação, trazia problema da igreja. Tudo ele opinava, tudo ele era do contra, né? Tudo ele não gostava. E aí, numa vigília da igreja, ele fez uma oração. Ele ajoelhou e falou assim: Deus, em nome de Jesus, tira o problema que impede essa igreja de avançar. Em nome de Jesus, tira o problema dessa igreja. Porque ele achava que o problema era os outros, por isso que ele era daquele jeito. 24 anos depois, estavam fazendo o velório dele na capela. Porque o problema era ele. Então, as nossas orações, a gente tem que ter conhecimento de Deus. Porque a gente, às vezes, ora para Deus fazer do jeito que a gente quer, que a gente espera, e muitas vezes a gente não imagina que o problema é a gente. Abacuque não teve a sua oração respondida do jeito que ele queria, porque o problema era o povo. O problema da Babilônia, dos caldeus invadir Judá, era o próprio povo de Judá, que precisava agora ser disciplinado para entender que Deus é Deus na vida deles. Mas Deus usa os ímpios como instrumento. E aqui é um terceiro aspecto, né, no caminho de Deus, que é surpreendente. Ele usa às vezes instrumentos estranhos para corrigir sua igreja. Os caldeus dentre os povos são os que Deus levanta para disciplinar o povo. E Abacuque não podia imaginar que Deus usava um pagão para poder discipliná-lo. E a gente não consegue imaginar que Deus vai usar um pecador, alguém que é pagão, alguém que é ímpio, para poder nos disciplinar, para poder nos corrigir, nos colocar no eixo, nos colocar na posição. A gente acha que a gente vai receber uma palavra do profeta, Deus está alertando e Deus está falando. Não, às vezes Deus vai usar quem Ele quer. Amados, no curso da história, Ele tem usado toda a sorte de instrumentos estranhos e inesperados para a realização dos seus propósitos. Olha, Deus usou Pilatos, Deus usou Herodes, Deus usou Saul, Deus usou uma mula para falar com Balaão, né? Então, como o mal não é autoria de Deus, mas Ele usa muitas coisas, instrumentos para nos educar, Deus vai fazer o que Ele quer. Mas uma coisa é, quando no capítulo 2, diante daquilo que era a aflição e da intercessão do profeta, porque quando Deus responde para ele, no versículo 5, no capítulo 1, no versículo 5 ao versículo 11,
E o profeta faz uma intercessão, ele intercede, ele ora diante de Deus, ele clama diante de Deus. E Deus traz uma resposta no capítulo 2, e eu quero ficar só com o versículo 4, que ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amados, Abacuque, quando ele recebeu essa palavra de Deus, quando ele orou, quando a oração não saiu como ele queria, quando Deus falou para ele da disciplina que ele daria para o povo, e aí quando ele intercede diante de Deus, e Deus traz outra palavra para Abacuque, dizendo: Abacuque, o justo viverá pela fé. Aí Abacuque acordou, ele foi entendendo que por mais que as situações sejam contrárias, por mais que as situações sejam coisas que estão acontecendo, que eu não entenda por que está acontecendo, o que eu tenho que viver é a fé. O que eu tenho é a fé. Eu tenho que crer que Deus está comigo, que Deus está no controle, que Deus tem o controle de tudo, que Deus está fazendo uma obra que eu não entendo por que Ele estava agindo daquele jeito, mas o que eu preciso ter é fé. E ele diz: o que você precisa, Abacuque, não é que eu impeça dos caldeus invadir Judá. O que você precisa é fé. Você vai viver pela fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos ter fé nos dias de hoje. Nós precisamos ter fé. Crer que Deus existe, crer que Deus é justo, e todo aquele que aproxima dele, crê que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam e o temem. Amados, o cristão, ele não se abate com o presente, momento que ele está vivendo, com as angústias que bate a porta. O cristão não pode se abater com isso, embora que muitas vezes parece sombrio, parece que isso vai realmente destruir a gente, mas a gente tem que trabalhar o nosso coração, dessas coisas não nos incomodar. Olha, a economia está sucumbindo, beleza, pela fé eu creio. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar. Amém. Nossa, vai escassez de dinheiro no Brasil, tá, papá, beleza, tu não vai passar fome, beleza. Pela fé eu creio que não faltará azeite na botija e nem farinha, porque Deus vai trazer comida sobre a minha casa. Amém. Não faltará dinheiro no meu bolso, e é pela fé, porque as circunstâncias elas não podem me deter, porque eu ando pela fé. E a Bíblia fala que a gente tem que andar pela fé e não por vista. A gente não anda por vista. A gente é um povo que é chamado por Deus para não andar por vista. O que é andar por vista? É andar pela razão, é andar pelo lógico. A gente anda pelo sobrenatural, é pela fé. Andar pela fé, o lógico é quando você vê o mar, e aí Jesus fala para Pedro: vem, né? E Pedro vai olhar, é água, filho. Ou pisar, vou afundar. Isso é lógico. Mas fé é quando Jesus fala: vem, e eu dou os passos pela água, e vou andando, mas quando eu me entendo lógico, eu vou me afundar. Mas enquanto eu estou pela fé, olhando para Jesus, eu estou andando. Eu gosto daquele filme A Cabana, que quando Jesus atravessa com um barco, depois vai voltar com um cara, aí os dois apostam uma corrida lá no rio. Pá, os dois aceleram, porque ele já estava com medo, ele pisou e tal, né? Mas aí depois ele aposta uma corrida com Jesus lá, andando por sobre as águas. Pela fé a gente pode apostar uma corrida, andando por sobre as águas, andando por sobre as circunstâncias, e Deus está nos chamando: o justo viverá pela fé. Amém. Amados, o terremoto pode estar destruindo casas, mas pela fé o justo não será abalado. Amém? Amém. Amados,
para a gente caminhar para o final, para encerrar. Esse texto é uma declaração de fé em um momento de crise inigualável. Quando você olha Abacuque entendendo esse processo, quando ele perde a angústia, ele deixa de lado o desespero, e ele escreve o capítulo 3, queria que você abrisse lá no capítulo 3. Ele faz uma oração depois da resposta de Deus. E ele diz assim no versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Esse versículo 2, ele é uma oração que a gente precisa fazer. Aviva, Senhor, a tua obra na minha vida. Aviva, traz ela, aviva ela, restaura ela, deixa ela acesa em mim. Mas lembra-te, Senhor, da tua misericórdia, porque eu sou pecador. Porque toda vez que eu ouço e não entendo o que Deus está fazendo, realmente eu vou ficar alarmado, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar angustiado, sem saber para onde, o que eu tenho que fazer. E a nossa oração é: Senhor, aviva, Senhor, deixa viva a tua obra na minha vida. Mas lembra-te da tua misericórdia, que eu sou pecador. Mas é uma palavra que Abacuque traz, que mexe com as estruturas, e que mostra que o profeta entendeu a fala de Deus. É no versículo 17 que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre da música para instrumentos de cordas. Esse é um louvor de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nos currais não haja gado, e toda a vida eu me alegro no Senhor. Amados, isso é uma fé que ele vai apresentando aqui diante da crise que vai se abatendo sobre ele. E ele vai dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. E que Deus está dizendo: quando a escassez bater na sua porta, quando você não tem mais nada, quando você chegar no limite, o que vai sobrar para você tem que ser a fé. E ele vai dizendo assim: imagina você, um agricultor, naquele ano não deu nada, você não tem a produção, nos seus currais não tem um gado, você não tem as ovelhas, você não tem nada, mas mesmo assim você se alegra no Senhor, mesmo assim você bendiz o nome dele. É como um certo cantor gospel dizendo que um dia ele chegou num limite, Deus levou ele no deserto, depois de ele ter ganhado muito dinheiro. E chegou um dia que ele pegou um pé de alface, é a única coisa que ele tinha para comer. E ele pegou aquele pé de alface, levantou para cima e disse: obrigado, Deus, por esse pé de alface. Ainda que a figueira não floresça, não falte fruto na vide, ainda que o gado não esteja no curral, nem as ovelhas, ainda me alegro no Senhor. Foi isso que ele fez. Em 1994, eu estava numa casa de recuperação chamada Cristo Liberta, em São Paulo. Nós estávamos lá trabalhando como obreiro. Eu era obreiro dessa casa. E aí, teve um dia que chegou, acordamos de manhã, não tinha café da manhã, não tinha comida, não tinha nada para comer, não tinha dinheiro, não tinha nada para fazer o almoço e nem a janta, estava vazio a casa, não tinha nada, só tinha água. E aí
A única solução, o presidente da casa falou assim: cara, vamos orar. É o único recurso que a gente tem. Vamos abrir um jejum, já que a gente tem que comer, vamos abrir um jejum, vamos orar. E vamos crer. E ali a gente pegou a parte da manhã orando, jejuando e crendo. Louvando a Deus, colocavam, na época tinha disco, né? Colocavam os discos lá e cantando e tal, louvando a Deus. 11 horas da manhã. Um irmão lá no mercado, perto, bateu na porta e disse assim: cara, o meu irmão mandou vir aqui. Ele falou assim que era para trazer uma oferta para vocês aqui. Ele sentiu de Deus trazer umas compras aqui. Irmão, foi vindo 4 caixas cheias de carne, salsicha, mortandela, tinha carne de vaca, carne de frango, tinha. E foi vindo arroz, feijão e tal, pão e tal, aquela coisa toda, encheu a despensa, tudo. Rapaz, nós começamos a chorar de alegria, que é assim, a provisão de Deus. E a gente não saiu para a rua para pedir comida, a gente só foi pôr o joelho no chão. Ainda que a figueira não floresça e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Amém. Irmão, quando a dificuldade bater na sua porta, lembre dessa palavra e fale com Deus. Deus, quando você pensar em murmurar, reclamar, você não reclame, você só agradeça a Deus, porque às vezes você não entende que Deus está trabalhando na sua vida. Esses dias aconteceu uma situação lá em casa e eu falando com a Roseli falou assim: amém, amém. Eu só quero entender o que Deus está fazendo. Eu queria que aprender. Deus tem que me falar o que Ele está fazendo. Porque aconteceu algumas coisas meio estranhas, né? Eu falei: olha, tem uns negócios que estão acontecendo aqui estranhos, barulhos, um estouro, trem caindo e tal, e a gente fica meio assustado, né? Aí eu falei assim, aí ela falou assim: preciso saber o que Deus está fazendo. E é isso que a gente tem que se perguntar. Deus, o que o Senhor está fazendo? Por mais que eu não compreenda, aviva a tua obra na minha vida. E lembra-te da tua misericórdia, porque eu ainda sou pecador. Para que não haja risco de murmurar e nem de reclamar. Está difícil? Creia. Está difícil? Mantenha firme a sua fé, porque o justo viverá pela fé. Amados, façamos como Abacuque, manter a fé em Deus, mesmo que Ele se mostre indiferente às nossas orações. Manter a fé mesmo que as suas respostas sejam inesperadas. Manter a fé mesmo que Ele esteja usando instrumentos dolorosos para nos disciplinar e educar. Ainda que venhamos perder tudo, todavia devemos nos alegrar no Senhor, pois Ele é a única riqueza que vai perdurar para sempre. Amém. O Senhor é a nossa maior riqueza, o nosso maior bem. Amém? Amém. Israel hoje é uma nação independente. Está aí Israel, né? Uma nação forte, permaneceu de pé. E Deus, ela recebeu Jerusalém, que foi destruída pelos caldeus. O templo foi reconstruído e recebeu o nosso Senhor, que foi circuncidado dentro do templo. O nosso Senhor foi crucificado em Jerusalém. E Jerusalém recebeu o nome da cidade celestial. Deus tem planos muito maiores para nós. Amém? Deus tem misericórdia de nós. E que o Senhor da fé nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor Deus amado, muito obrigado, Deus Altíssimo, por essa palavra. Que a graça salvadora do Senhor, ó Deus, possa nos acolher nessa noite. Ó Deus, que as dificuldades que batem à nossa porta não nos assolem, mas nos faças, ó Deus, nos manter vivos e firmes, ó Deus, no propósito do Senhor. As nossas orações, ó Deus, muitas vezes não são respondidas, e até mesmo a forma que o Senhor responde é incompreensível. Mas em tudo, ó Deus, permita que o nosso coração não se abale, não se preocupe, mas permaneça firme, ó Deus, na fé, ó Deus, crendo que o Senhor tem algo melhor e o Senhor está trabalhando algo em nós. E possamos crescer no pleno conhecimento do Senhor
e na estatura do varão perfeito. Assim, ó Deus, para que aquele dia nós possamos receber o corpo incorruptível e poder permanecer na glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.